Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre seus corações, nossos corações, né? Mais um dia, vencemos, em nome de Jesus, até aqui o Senhor nos ajudou. Hoje é dia 22 de agosto de 2025, estamos a 21 horas e 5 minutos. Estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor, né? Nos fortalecer no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Hoje nós temos aí uma lua negra, né? Nós temos aí hoje uma lua negra. É um grande sinal no céu. Dia 7 teremos uma lua de sangue. Ficar atentos, né, aos sinais do céu. Shalom, Maria, Rita. Boa noite, Aline. Boa noite, Joelisa. Boa noite, Rosane. Nós temos aí vários sinais no céu. Boa noite, Cláudia. Nós temos vários sinais nos céus aí esses dias, né? Começando por hoje, uma lua negra. Dia 7, lua de sangue. Ficar alertas, né, irmãos? Porque o mês de setembro é um mês complicado. Entendendo? O mês de setembro é um mês complicado. E como é que diz? Consta, né? Boa noite, Maris. Shalom, Andréia. Pelos estudiosos, né? Dizem que Jesus nasceu no dia 11 de setembro, né? 911, entendeu? 911. Boa noite, Eliane. Paz, doutor Ivânio. Entenderam? Então, tem muita coisa que acontece nesse dia, né? Mês de setembro, dia 11 de setembro, né? Muita coisa já aconteceu, muita coisa acontece. Vamos ficar alertas, né? Vão soltar os mosquitos esse mês? Ixi, então vai ser terrível. Aqui fizeram a fábrica aqui, né? Em Curitiba. Vão soltar. E eu sei que em Santa Catarina já soltaram. Agora vamos soltar aqui. Que o Senhor nos cubra debaixo do teu sangue. Shalom, Viviane. Paz, Denise. Boa noite, Daniele. Que o Senhor esteja conosco, né? Shalom, Simone. Hoje eu estava ouvindo, né? Pois é, minha irmã. Vamos clamar ao Senhor. Boa noite, Sandra. Eu estava hoje ouvindo sobre os reformadores, né? Sobre Calvino, sobre Lutero, sobre John Hus, né? Esses homens que trouxeram a verdade da palavra, né? E eu comecei a meditar com tudo que está acontecendo, né? Tudo aí que está acontecendo. Nós estamos aí com acontecimentos tanto no aspecto, né, governamental, né? Mas também temos coisas no aspecto religioso, né? Muita hipocrisia, né? Muita hipocrisia, muita heresia. Os homens transtornaram a palavra de Deus, né? Se a gente olhar, que nem eu estava pensando hoje de tarde, eu estava escutando, né, sobre os reformadores, com o que eles passaram para poder a Bíblia chegar até nós, não foi brincadeira não, irmãos. Aí tem gente que fica metendo pau no Lutero, né, metendo pau no Calvino, né? Eles podiam ter os erros dele, claro, todos nós temos. Mas aqueles homens deram a vida deles. Se você vê a história de Calvino, um homem que deixou de ser um doutor, né? Shalom, Joelma. Um homem que deixou de ser uma sumidade na França para se tornar um foragido por causa de uma palavra. A palavra do Deus vivo. Entendeu? Um homem que deixou a Sorbonne em Paris para ir fugido para a Suíça para poder levar a palavra para Asval, para poder levar a palavra, para poder terminar, né? Terminar os estudos da palavra. Boa noite, Rodrigo. Irmãos, isso é muito sério. Então eu estava hoje pensando, né? Eles deram a vida para que nós pudéssemos ter a Bíblia. Entenderam? Graça e paz, Luquele.
Eles deram a vida para que nós pudéssemos ter a Bíblia, para que nós nos convertêssemos. Boa noite, Marisa. E qual era a pregação deles? Era a palavra pela palavra, não a palavra com o catecismo do lado, entendeu? Que subvertia a palavra. Lutero não podia dormir 2 noites no mesmo lugar, porque a igreja estava no encalço dele para matá-lo. Ele não podia passar 2 dias no mesmo lugar, ele tinha que viver recluso. Até que um dos reis, né, colocaram ele numa tipo de uma masmorra, guardado ali para que ele pudesse traduzir a Bíblia para 7 idiomas. Boa noite, Lucilene. Lutero traduziu a Bíblia para 7 idiomas. Aí tem gente que vem falar de Lutero, né, que Lutero é o homem do bigodinho, pegou as coisas de Lutero para fazer o que fez. Mas vem cá, será que Lutero estava falando dos judeus verdadeiros ou ele estava falando da sinagoga de Satanás? O que será que Lutero realmente falava? Será que não era da sinagoga de Satanás? Porque Jesus falou deles. Jesus falou, sinagoga de Satanás, dizem ser judeus e não são. Será que era contra isso que Lutero lutava? E hoje estão querendo colocar um pano negro na história deles, né? Um pano negro na história deles. Então eu fico meditando, eu fico pensando, sabe? Porque, irmãos, não é brincadeira uma pessoa largar da sua vida para defender um livro, entendeu? Uma pessoa largar a sua vida para defender a palavra de Deus. Não, isso não é para qualquer um. Isso é só para aqueles que são chamados e escolhidos para isso. Então, meu irmão, eu digo uma coisa para você. Podem, quem quiser meter o pau neles, eu não falo nada não. Ah, mas ele fez a doutrina do não sei o quê, né? Da predestinação. E qual que é o problema dele fazer a doutrina da predestinação? Não estão fazendo aí a doutrina de um monte de porcaria aí? Doutrina do como é que diz? Você tem que ser rico da prosperidade, né? Shalom, Leninha. Pelo menos a predestinação não é uma coisa tola, né? É uma coisa para você pensar, né? De tudo, ele não estava errado. Não, de tudo, não. Existem os que são escolhidos por Deus, sim. E existem os chamados, Existem os chamados, existem os escolhidos e os eleitos, tá? E os eleitos. Eu não aprovo essa doutrina, não aprovo porque eu acho que dá margem para um monte de coisa. Mas ele estava estudando, tá entendendo? Ele estava vendo, ele não tinha a verdade na mão dele total. Ele estava em processo de descobrimento da palavra. E eu estudando isso, comecei a olhar para nós aqui hoje, né? Hoje existem os desigrejados, do qual faço parte com muito prazer. Tenho a honra de dizer que eu sou uma desigrejada. Desigrejada de onde? Do CNPJ. Mas eu sou a igreja de Cristo. Dentro de mim habita o Espírito Santo. Dentro da minha vida eu sinto a paz que excede a todo entendimento. Dentro do meu ser tem uma alegria grande que quando eu falo da palavra do Senhor, eu rejubilo. Tá entendendo? Então eu sou uma desigrejada com muito orgulho. Desigrejada do CNPJ. Desigrejada das doutrinas que não estão na palavra de Deus. Desigrejada do que os homens ditaram para nós. Boa noite, Patrícia. Dos que os homens ditaram para nós e que não está na palavra. Desigrejada do cabresto que colocaram em cima do povo e estão colocando e o povo aceita. Ah, se você não estiver na cobertura do pastor fulano de tal, você não tem bênção. Mas peraí, eu estou na cobertura de um pastor? Eu tenho que estar na cobertura do bom pastor que é Jesus. Está lá no Salmo 21. Exatamente, julga os humanos. Tá entendendo? Então eu sou uma desigrejada, sim senhor, nesse ponto, sou.
Eu estou debaixo da mão do meu Deus que me criou. E estou junto com os meus irmãos cumprindo um mandamento que ele deixou, orar uns pelos outros. Mas nós não estamos debaixo da mão de ninguém. Não. Nós não estamos da mão do fulano, nem da mão do ciclano, não. Ninguém está debaixo da minha mão, não. Nós só somos compartilhadores da palavra de Deus. Somente isso. E tentamos fazer aquilo que Jesus mandou. Tentamos trazer a palavra como está escrita. Para quê? Para limpar as nossas vestes, para irmos para a vida eterna. Então, para isso, Deus está levantando não uma igreja desigrejada de verdade, mas uma igreja invisível de Cristo, que se levanta no poder e autoridade do Senhor. Entendeu? Um povo que se levanta no poder e na autoridade do Espírito Santo. Essa é a igreja invisível que vai subir. Essa é a igreja de Filadélfia. É a igreja que venceu o pecado. Ela é pobre, ela é simples, ela é humilde, mas ela é perseverante. Ela vai perseverar até o fim. Entendendo? Então, meus irmãos, nós temos que abrir os nossos olhos. Nós temos que abrir o nosso entendimento, entendeu? Abrir a nossa visão espiritual, a nossa visão com o Pai, para que nós possamos ser achados dignos de não passar por todas as coisas que estão vindo, mas estarmos de pé diante do Filho do Homem. Paz, Paula, seja bem-vinda, minha irmã. Entenderam? Então, nós precisamos ler a palavra de Deus, precisamos estar em constante comunhão com o Pai, né? Tem aquele corinho, né? Em fervente oração, vens o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas não podes fluir o que estás a sentir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo meu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Mantém como copiar os corinhos no grupo? Tem sim. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Esqueci do resto. Mas é isso aí, meu irmão. Quando você deixar tudo no altar do Senhor, tá? Ele vai fazer a obra na tua vida. Entendeu? Que nada, Marisa, voz horrorosa, que eu nem canto mais, minha irmã. Minha voz anda até falhando. Esse hino é muito bonito. Eu vou ver se eu ponho lá no grupo. Eu vou colocar lá como é que diz a letra. Que paz. Que nada, Torivânia. Que nada. É que Deus é bom demais. Deus é bom em todo tempo, né? Mas, meus irmãos, eu hoje ouvindo sobre ser ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar, né? Eu hoje lendo, né? Lendo não, ouvindo, né? Porque eu estava limpando a casa e ouvindo. Aqui eu faço assim, gente, eu limpo casa, eu vou ouvindo tudo, eu não vejo, eu ouço, entenderam? E eu escutando sobre os reformadores, né? Mais ou menos umas 2 horas de áudio. E ali começou a me vir, né? Porque eles pregavam a fé. A fé que salva, não as obras, mas a fé. É claro que as obras, elas seguem quem tem fé, entendeu? Excelente material que você postou no seu Instagram sobre os louvores. Tem aí um material bom aí.
E até o pastor, como é que é o nome dele? Ai, meu Deus, o pastor José Maurício fala sobre os louvores, né? Os louvores de hoje. Os louvores de hoje. Tomar cuidado, eu gosto dos antigos, entendeu? Exatamente, o louvor de verdade é aquele que você recorre ao Pai, né? Não ele vira teu empregado, né? Como estão fazendo por aí, né? O louvor, interessante que John Wesley, ele usou da música. John Wesley usou da música para evangelizar uma Inglaterra semi-analfabeta. Coisa mais linda, a vida de John Wesley e o irmão dele evangelizaram a Inglaterra através de hinos, mais de 8.000 hinos. Somente da palavra de Deus. O teor é a palavra de Deus. Entendeu? Então, eu gosto dos antigos, Não é que não tem alguns novos que eu gosto, tem uns novos que são bons também, são louvores de verdade, né? Aliás, se você olhar bem, se vocês olharem bem, o louvor, ele tem uma condição específica, né? O louvor, ele louva a Deus, mas o louvor, ele ensina a gente. Porque a música, ela é que nem um chiclete, ela gruda no teu ouvido, entendeu? Ela gruda. E ela grudando no teu ouvido, você lembra das palavras que estão escritas ali, entendeu? Então esses hinos, né? Como os hinos antigos, né? Eles nos ensinam a palavra de Deus, né? Eles nos ensinam a palavra de Deus. É incrível. Então o hino, ele se transforma numa meio de educar, no meio de fixar, né? O louvor, para falar bem a verdade mesmo, é a nossa vida com Deus. Esse é o louvor que sobe na presença do Pai. É a tua vivência com o Espírito Santo. Isso é que deixa o coração de Deus alegre. Quando uma igreja se reúne para cantar louvores, isso é maravilhoso. Mas o louvor de verdade, ele é aquele que você vive. Mas vamos lá. A justificação pela fé. Sendo, pois, justificados pela fé, é Romanos 5, tá? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Que se nós tivermos a fé como um grão de mostarda, nós faremos um monte transportado de um lado para o outro. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Meu irmão, você fica aí se queixando, né? Ai, meu Deus, eu tô atribulado. Ai, meu Deus, que prova difícil. Ai, meu Deus, como eu tô passando mal. Meu Deus, irmão, olha por mim, porque eu tô numa prova. Aí parece aquela hiena, né? Lembra daquele desenho que tinha antigamente? O pessoal das antigas vai lembrar. Era o Hard, né? E a hiena, né? A hiena que só chorava o tempo inteiro. Era o leão e a hiena. Irmãos, nós vamos parar de ser hiena, resmungona. Nós precisamos saber que a tribulação nos produz um efeito, nos produz paciência. Aquele que persevera na tribulação, que em vez de ficar se queixando, chorando pelos cantos, ele olha e fala, Senhor, me ensina a passar pela tribulação. Me ensina o que tu queres falar comigo nessa prova que eu tô. Tá difícil, Pai? Tá. Tá doendo? Tá. Mas eu sei que o Senhor tá comigo, o Senhor vai me ensinar o que tu queres. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu passei pela sentença de morte. Eu passei pela sentença de morte. Eu estava vendo hoje uma pastora que tem aí, ela era satanista, né? Uma senhora, ela é nigeriana, não sei se vocês já viram. E ela falou uma coisa interessante, que se você é um satanista e quer se converter, você precisa de ajuda. E realmente eu nunca fui satanista, mas eu caí
eu caí numa esparrela, né? Exatamente, ó céus, ó vida, é isso mesmo. Paz, Aline, paz, Elaine. Como é que diz? Eu caí numa situação muito difícil. Eu fui vendida no terreiro de Umbanda para que eu e minhas filhas morrêssemos. E eu precisei lutar contra isso. E não foi fácil para lutar. E eu não sabia lutar, porque eu não entendi o que estava acontecendo. Até que Deus me levou num irmão, um senhor bem de idade. E ele que orava por mim e pelas minhas filhas. Então, nas horas da situação difícil que Satanás se apresentava perante nós para nos intimidar, estou falando sério, não estou brincando não, ele se apresentava diante de nós para nos intimidar, entenderam? De várias formas, de várias maneiras. E ali eu comecei a aprender com Deus a lutar contra o diabo. Eu comecei a aprender a lutar com Deus e aquele irmão começou a me ensinar como deveria lutar contra Satanás. Mas, irmãos, eu vou dizer para vocês, eu nunca reclamei do que eu estava passando. Nunca. Eu só pedia para o Senhor que eu precisava de força para passar. Eu precisava de fé para passar. Eu precisava que Ele me ensinasse como vencer aquilo. Essa era a minha oração, mas eu nunca reclamei. Eu chorava. Tinha dias que eram tantas afrontas que eu tinha, tanta, que eu falava, Senhor, eu não vou resistir, eu não vou. Mas olha, eu estou aqui hoje, louvado seja Deus, passei por tudo e estou firme com Jesus. Minhas filhas passaram por tudo, estão firmes com Jesus. O Senhor não nos abandonou, mas nós aprendemos, nós tiramos lições de tudo isso. É isso, por isso nós somos provados, para você aprender a lição que cada prova te dá, a lição que cada situação te dá. Tá entendendo? Por isso diz aqui, ó. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, experiência. E a experiência, esperança. A nossa bendita esperança está chegando e nós precisamos ser pacientes para ela chegar. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você está entendendo? Escuta esse versículo 5 do capítulo 5 de Romanos. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vou ler de novo. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, o sangue que ele verteu na cruz, seremos por ele salvos da ira. Olha que interessante. Seremos salvos da ira. Essa ira já está chegando aí. Essa ira já está chegando. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, nós éramos inimigos com Deus. Jesus morreu e nos reconciliou, nos religou a Deus o Pai. Muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Essa era a fé que os reformadores pregavam. Essa era a fé que eles lutaram para trazer, porque a igreja naquele momento
ela pregava indulgências. Se você não pagar tanto, você não entra no céu. Se você não der tanto da herança do defunto, ele não sai do purgatório. Era assim. Era desse jeito. E de repente Lutero se depara com a fé. Pela fé sois salvos. Não por obras, mas por fé. Quer ver? Vamos lá para Hebreus. Hebreus 11. Olha isso aqui, que coisa maravilhosa. Vamos olhar, Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Meu irmão, você tem fé que Deus caminha com você? Você vê? Não, irmã Ruth, não vejo. Eu também não vejo. Mas eu sei que Ele está do meu lado. Eu sei, eu sinto. Eu sinto porque eu tenho fé. Ele cuida de mim, Ele me livra do mal. Ele me dá todos os dias o meu pão de cada dia. Todos os dias eu tenho o meu pão de cada dia porque Ele prepara, né? Eu gosto muito de manhã. Tem um corinho que é: damos graças, Senhor, damos graças. Damos graças por teu amor. Damos graças, Senhor, damos graça. Damos graça por teu amor. De manhã cedo as aves cantam ações de graça, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas? Por que não louva Jesus o Salvador? John Wesley dizia o seguinte, que como pode ele deixar de orar às 3 da manhã antes que as aves comecem a louvar o Senhor? Interessante, né? John Wesley levantava às 3 da manhã para louvar, paz, Irene, para louvar ao Senhor antes que as aves começassem a louvá-lo. Então, meu irmão, você tem que levantar todo dia dando graças ao Senhor pela tua vida, porque você levanta porque o Senhor te levantou, entendeu? Paz, Rita, seja bem-vinda. Porque o Senhor te levantou, você levanta porque tem um Deus que cuida de você. Você abre os olhos pela manhã porque o Senhor te guardou na noite. Você sabe que a noite é uma noite terrível. A noite é a hora que os demônios estão trabalhando, né? 3 horas da manhã, meia-noite, são os horários mais fortes de tudo quanto é trabalho que você possa imaginar. E o Senhor te guarda. O Senhor livra do mal. Por quê? Porque você confia naquilo que você não viu. Jesus disse, bem-aventurado aqueles que não veem e vão crer. Entendeu? Aqueles que não viram e creram. Somos nós, essa geração. Nós não vimos, mas nós cremos. Tá entendendo? Porque por ela os antigos alcançaram testemunho pela fé. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Nós não sabemos como que Deus fez, mas nós cremos que Ele é o Criador, Ele fez. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que de Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado. Porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Enoque, né, o escriba do Senhor, coisa linda, né? Enoque, o homem que os anjos caídos pediram para que ele pedisse perdão por eles a Deus. O homem que ficou entre os anjos caídos, 200 sentinelas caídos e o poderoso Deus. E Deus mandava recado por Enoque para aqueles anjos que não havia mais nada para eles. O que eles fizeram acabou. E Enoque foi aquele que fez todo
todo o inventário do que tinha no céu e na terra, o inventário do sol e da lua, que o sol entra por um portal e sai pelo outro, que a lua ela é mais lenta do que o sol, ela precisa de uma carruagem para carregar ela, e tem o anjo que aquece o sol todos os dias. E os homens dizem, né, que o sol é a estrela maior que tem no céu. Não, não é. Ele precisa de um anjo para aquecer ele todo dia. É, meu irmão, é. Quanta coisa errada que nós aprendemos. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Tá vendo? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você crê que você tem um galardão no céu? Primeiro você tem um galardão só por crer. Entendeu? Você tem um galardão só porque você crê, você já tem um galardão. Aí o que vai acrescentando? Vai acrescentando as outras coisas que Deus vai te colocando, a santificação. E aí vem vindo a tua mudança de vida, e o teu galardão vai aumentando, e o teu galardão vai aumentando, vai ampliando. Entendeu? Presta atenção, meu irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, Noé nunca tinha visto chuva. Você sabia disso, que naquele tempo não chovia? Noé nunca tinha visto chuva, e Deus falou para ele, vai chover. Vai cair água do céu, vai abrir a terra, vai sair água da terra e do céu. Noé não via, mas ele creu no que Deus falou, ele temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo. Por que ele condenou o mundo? Porque ele foi o único que creu. Ele e a família dele foram os únicos que creram. Eles sabiam? Tinham visto o que ia acontecer? Não. Mas eles criam no Criador. E foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Através da vida de Noé, todos os outros foram condenados. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Saiu sem saber para onde ia. Lembra? Deus falou para como é que chama? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Por que Deus falou isso? Porque o povo dele era todo idólatra. E Abraão entendeu que Deus abominava a idolatria. Abraão conheceu o Deus de Sem. Abraão conheceu o Deus de Noé. Abraão pôde ficar na casa de Sem por mais de 30 anos, aprendendo a palavra com Sem. Você sabia disso? Que Abraão é contemporâneo de Sem? Jacó aprendeu com Sem. Você tem ideia? Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Ele sabia que aquela terra ia ser dele, mas ainda não era dele. Mas ele habitou lá, no meio do povo. Morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Deus falou para Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. Eu vou suscitar filhos em você. E ele era um homem já velho. Sara também. Não tinham filhos. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Quem é? Nova Jerusalém. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Fé, irmão, fé. Você precisa adquirir fé nesses dias. Você precisa buscar de Deus fé. Eu preciso buscar fé. Por quê? Porque se nós não tivermos fé, nós não vamos passar o que vem vindo aí. Se você não tiver fé na bendita esperança do Mestre, você não vai enfrentar o que está vindo por aí. Você vai sucumbir na jornada.
Você quer sucumbir? Então começa a clamar a Deus: Senhor, acrescenta a minha fé. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos. Abraão estava amortecido. Em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Lembra que Deus falou para Abraão: te darei, né, como as estrelas do céu, como a areia do mar. O que são as estrelas do céu? São os escolhidos. Tá entendendo? As estrelas do céu, exatamente, a fé será o passaporte. As estrelas do céu, quando Deus fala para Abraão: Abraão, olha para as estrelas, se você pode contar, não pode. Olha para a areia do mar, se você pode contar, não pode. E a areia do mar tem muito mais do que estrelas, se você for olhar. Você sabe por que a estrela? A estrela porque Abraão ia ser pai dos escolhidos e pai de nações. A areia do mar simboliza as nações que você vê aí. E as nações que vão passar ao milênio. Todos nós, os escolhidos por Deus para a vida eterna, os escolhidos para serem reis e sacerdotes com Cristo, os escolhidos são os chamados, os escolhidos e os eleitos. Esses são as estrelas do céu. Lembra lá em Daniel que fala sobre aqueles que ensinam, se refugirão, vão brilhar como as estrelas do céu? Está lembrado lá do último capítulo de Daniel? Esses são os filhos das estrelas, que estão nas estrelas. E as nações que vão habitar a terra são os filhos de Abraão. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e creram nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles sabiam, irmãos, que eles estavam aqui por pouco tempo, que aqui era somente uma passagem, porque o que fizessem aqui ia refletir na eternidade. Então, meu irmão, o que você é aqui, o teu caráter aqui, a tua forma de viver aqui, a tua fé que você tem aqui, a tua santidade que você busca ter diante do Senhor, elas que vão dar para você a diretriz, a prova que precisa para você dar a vida eterna. Presta atenção. É a prova que você vai herdar a vida eterna. É a prova, por exemplo, chega lá, a Ruth foi aprovada. Ela fez isso assim, 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 mas ela pediu perdão, aceitou a Cristo, mudou de vida, pode entrar para o galardão. Entendeu? O que você faz aqui é a tua prova se você pode entrar na vida eterna ou não. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquele de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Então aqui, Abraão buscou ter a família dele e tudo mais, né? Prosperou, o povo de Israel prosperou, Jesus veio, mas eles sabiam que não era aqui, a pátria mesmo para valer lá do outro lado. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Nós já temos uma cidade preparada, que o Senhor preparou para aqueles que vieram antes de Cristo e está preparando para nós também. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Lembra? Ele está falando aqui quando Deus pediu que Isaque fosse imolado. Deus estava aqui provando a Abraão se ele tinha fé ou não. E aqui está dizendo,
considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão, da sua bengala. Interessante, né? Os filhos de José, né? Efraim e Manassés. Nós somos efraimitas. Nós somos efraimitas. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Ele sabia, ele disse: vocês vão voltar para a terra, vocês vão entrar na terra prometida, levem meus ossos com vocês. Ele tinha fé, ele morreu na fé. Por isso, meu irmão, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses. Joquebede sabia em quem ela cria. Ela tinha fé que Deus ia guardar aquela criança. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandato do rei. Olha isso. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Amém, Aline. Deus, que o Senhor abençoe. Amém. Um abraço para você também, minha irmã. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, por quem tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Irmão, sabe aquela força que você tem para passar determinadas situações que você acha que você não vai conseguir passar? Sabe aquela força que você tem, uma força invisível? Você não vê, mas você sente. Essa é a força que Deus te dá toda vez que você proclama o nome do Senhor. Toda vez que você dá um passo de fé, o Senhor te enche de força. A força que vem do alto. Por isso você precisa exercitar a tua fé. Pela fé celebrou a Páscoa. Moisés celebrou a Páscoa pela fé. E a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Você está vendo o que é a fé? Você está vendo o que é a fé? Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. A bênção não era para o egípcio, era somente para o povo de Deus. Está entendendo? Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Você já parou para pensar? Aquele povo rodeando os muros de Jericó. E eles rodeavam, eles falavam: gente, nós estamos bancando os trouxas aqui, né? O povo está todo vendo a gente rodear e não sabe por que nós estamos rodeando. Oh, meu Deus, o que será? Será que você rodearia se Deus mandasse? Será que você rodearia os muros de Jericó se Deus te mandasse? Eu acredito que a maioria que está aqui não faria isso, não. Mas no final dos 7 dias, na 7ª volta, as trombetas tocaram. E o muro caiu. Isso é fé, irmão. Pela fé, Raabe, a meretriz, lembra da meretriz que se converteu só de ouvir falar daquilo que Deus fazia no meio do povo de Israel, no meio do caminho? Ela fez um acordo pela fé. Ela sabia que a cidade ia ser deles. Fez um acordo para não perecer. Está aqui, pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E ainda ela veio estar na genealogia de Cristo. O que mais direi?
faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Meu irmão, você tá aí, ai, eu tô tão fraco. Meu irmão, você tem que fazer da fraqueza força. Levanta a tua cabeça. Você serve um Deus de verdade, você não serve um Deus de mentira. Você serve um Deus que criou os céus e a terra. Na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Quantos estão morrendo? Morrem com os olhos no Senhor, nos céus, como Estevão, pela fé que uma vez por Jesus dá aos santos. E os outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados. Isaías foi cerrado. Tentados, foram os mortos a fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Eles não viram a promessa. Eles morreram na fé da promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Entendeu? Meu irmão, você está pronto para passar o que vem vindo aí? Eu estou pronta para passar pelo que vem vindo? Eu não quero ser como Pedro. Pedro bateu no peito dizendo que jamais negaria ao Senhor. Mas eu posso dizer uma coisa para você. Pedro não olhou para Jesus, ele olhou para o braço de carne que ele tinha. Ele olhou para a força que ele tinha dentro dele. A força dele como homem. Não, eu não olho porque eu não tenho capacidade para isso. Mas eu olho o seguinte: se aquele que me criou, aquele que me chamou para boa obra, for comigo, e me abençoar com a alegria da salvação, e me abençoar com a fé que eu estou pedindo a Ele para acrescentar no meu coração, e com a santidade que eu busco ter no Senhor Jesus, no meu conduzir da minha vida. Ah, irmã Ruth, a senhora não está se achando, não? Não, meu irmão, a minha vida é uma luta. Eu tento me destruir todo dia. Não é destruir o meu corpo, não, destruir as minhas emoções, destruir o meu caráter ruim. Todo dia eu tento jogar esse meu caráter lá no fundo do poço e afogar ele lá. E fazer com que o caráter de Cristo apareça em mim. Não sou santa de jeito nenhum. Eu sou a maior pecadora de todo mundo aqui. Tá entendendo? Mas se eu continuar na minha ânsia de ser vencedora, o Senhor não vai me negar o auxílio na hora exata. E através dele, a força que ele me dá, a alegria do Senhor sendo a nossa força, ele nos dará a capacidade de que, se preciso for morrer por amor de Cristo, nós vamos morrer. E vamos abrir os olhos do outro lado, nos braços do Senhor. Entendeu? Então, a nossa força não está em nós mesmos, não. Está naquele que nos criou. Naquele que nos mandou ter fé. Naquele que nos mandou buscar ser santos como eu sou santo. Está entendendo? Sede meus imitadores. Jesus. Está entendendo? Ele vai dar força para nós. Eu nunca me esqueço.
daquele pastor iraniano que ficou 7 anos preso, né? E o dia que ele foi ser enforcado no Irã, ele vai andando e ele vai sorrindo para a forca. Quando eu vi aquela cena, eu falei, Senhor Jesus, será que eu teria capacidade de fazer isso? Será que eu teria capacidade de não estar triste? E ainda despedindo das pessoas com um sorriso no rosto. Eu imagino aquele povo do turbante, né? Que jeito que não ficaram vendo esse homem sorrindo indo para a forca. Sorrindo indo para a forca. Não estava triste. Estevão estava alegre, orando ao Senhor e dizendo para todos, eis que eu vejo o Filho do Homem à destra do Pai. E assim ele foi sendo apedrejado e assim ele sucumbiu, vendo a glória do Eterno sobre ele, o primeiro mártir. E você acha, meu irmão, exatamente o viver com Cristo e o morrer é lucro. Exatamente, ato de libertação. Mas nós não conseguimos isso de nós mesmos, nós conseguimos isso se nós estivermos com Cristo. Eu acredito que quando Pedro foi crucificado, ele lembrou disso, ele lembrou quando ele negou a Jesus. E ele disse que ele não ia negar. E eu acredito que Pedro ali falou, Senhor, eu agora estou indo contigo. Eu vou morrer de cabeça para baixo na cruz. Mas eu entrego a minha alma a ti. Eu imagino como deve ter sido a comunhão dele com Cristo. Que agora não era o Pedro irracível, não era o Pedro turbulento. Outro dia uma irmã disse que eu sou, eu sou temperamental. A senhora é sangue quente. Eu falei, pode ser. Eu já fui sangue quente mesmo, já fui, muito. Hoje ele tá morno, quente não chega. Só quando é pelas coisas de Deus, para falar a verdade da palavra, eu esquento o sangue, sim. Mas o sangue de Pedro baixou a temperatura e ele se entregou àquele que é o dono da vida, àquele que é o dono da salvação, àquele que tem para nos dar o que nós não podemos ter. Meu irmão, que nessa noite você possa entender o que é viver por fé. Viver pela fé, buscar a fé, andar em fé. Saiba que a fé é um pilar para a entrada para a vida eterna. A fé é um pilar que você precisa ter. Se você não tiver, dificilmente você vai conseguir passar pelo que vem vindo. Graça e paz, Andréia. Entendendo? Então, meus irmãos, fiquem alertas. Jesus está aí, está às portas, não vai demorar. Tem alguns irmãos achando, né, que vai ser agora, setembro, né? Muitos irmãos do mundo inteiro, gente do mundo inteiro que está fazendo conta, né? E eles estão achando que Jesus vem agora. Eu acredito que não será agora, porque o homem do pecado, ele já está aí sim, mas ele ainda não se jogou como realmente, ele está conquistando, né? Principalmente as Américas, né? Ele está conquistando as Américas. Ele vai invadir as Américas. Mas vamos nos preparar, porque uma coisa é certa. Daqui para frente, a partir de janeiro, nós estamos às portas. Aliás, já estamos às portas, mas nós estaremos já com a porta se abrindo. Assim eu creio, né? Que o Senhor viesse agora em setembro, que o Senhor viesse agora para nos resgatar, porque isso aqui vai ficar tão conturbado, tão terrível, né? Mas eu não estou aqui para trazer para você desespero, não. Eu estou aqui para te dizer que nesse terrível que todo mundo está falando, o Senhor vai nos abençoar. Entendeu?
Também penso isso, ô Marisa, também penso isso. Também eu tenho essa visão aí. Para mim é isso aí, porque a geração da figueira ainda não acabou, né? Em falar nisso, nós estamos hoje a 576 dias da geração da figueira. E eu também penso desse jeito aí. Mas eu acredito que seja um despertamento que Deus está dando nesse povo, para ficar alerta, porque daqui para frente, entendeu? Daqui para frente a situação vai ser perplexa e você precisa ter fé. Aliás, a humanidade vai ficar perplexa com o que está vindo, porque eles não estão preparados para enfrentar o que está vindo. Não estão. Nós que a gente fala aqui todo dia, né? Nós estamos já, como é que fala? Mesmo sabendo de tudo, nós estamos tremendo na base. Você imagina quem não sabe de nada, ou quem diz assim, não, eu vou pensar positivo, porque nada vai dar errado. Pensar positivo. Não falo nem pensar em Deus, é pensar positivo. Não, eu tenho o poder em mim de pensar positivo. Eu já vi um monte de gente falando isso. Meu irmão, o positivo vai ficar. Só vai permanecer aqueles que estiverem com as suas vidas diante do Pai. Com as suas vidas sabendo que nós necessitamos do Todo-Poderoso para nos mantermos fiéis. Nele está a nossa redenção. Nele está a nossa... Nós vamos nos agarrar nele, entendeu? É hoje a lua. É hoje a lua negra, é hoje. Acho que hoje e amanhã. Aí dia 7 é a lua de sangue. Dia 7 vai ser uma lua de sangue tremenda, tá? Tremenda. Mas é isso aí, irmãos. Vamos nos alimentar da palavra. Como é que eu faço, irmã Ruth, para ter uma vida com Deus? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Não leia outro livro, irmão. Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Para você acrescentar fé em você. Porque aquele que lê, ele enche a sua lâmpada de azeite. Ele enche a sua lâmpada de azeite. Vamos orar, né? Clamar ao Senhor. Hoje é o sábado do Senhor, né? Nós estamos aí com uma lua negra. Aí, e isso quer dizer muita coisa. Isso quer dizer que juízos estão vindo sobre a terra. Que Deus já está irritado com esse mundo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando, bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque em Ti somos mais que vencedores. Em Ti nós podemos dizer que passaremos para a vida eterna, porque o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força. No Senhor nós criamos coragem para enfrentar esse mundo. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe os meus irmãos, que o Senhor abra seus olhos espirituais, que o Senhor abra, Pai, a sua visão, que o Senhor abra, Senhor, o entendimento da palavra, que o Senhor abra a capacidade de falar, porque as pessoas precisam ouvir a tua palavra, mesmo que não queiram, mas elas precisam ouvir. E nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, pela vida da mãe da Daniele, que está no hospital, e o Senhor que tenha misericórdia, abençoa a tua filha, cuida dela lá em nome de Jesus. Pai, eu te peço, cura o teu povo, vem sobre nós, vem nos ajudar, vem ser conosco, Senhor, não desampara o teu povo que te clama. Senhor, olha por aqueles que ainda vão ouvir a tua palavra e vão aceitar, que eles possam vir rapidamente para completar o número dos salvos. Nós precisamos, Senhor, que tudo seja acelerado, porque o mundo vai ficar inabitável. Inabitável. E nós precisamos estar firmes em Ti, buscando a Tua face. Senhor, abençoa. Eu te peço pela vida da Celeste, eu te peço pela vida da Estela e a sua família,
pela vida da Mônica, sua família, seus funcionários, pela vida da Aline, da Rosimeire, da Jaque, das crianças, do seu esposo, da Viviane, do João Vitor, da Valmira, da sua família em geral, da Aline Cristo, Pai. Guarda tua filha em nome de Jesus. Te peço pela vida da Fatinha, pela vida da Patrícia Venâncio, da Edna Vieira e Daniel e as crianças, da Dani, da sua família, da Isabel, Pai. Guarda tua filha em nome de Jesus, a Larissa, seus filhos e a sua família em geral, da Marta Valéria, sua filha, da Arlinda, da Maria Lucilene, da Joelma, Senhor, as crianças, a sua família, da Andréia Coelho, da Andréia Medeiros. Guarda as tuas filhas, da Andréia Brau, do seu esposo, do Alberto, Senhor. Guarda o teu filho, abençoa ele naquilo que ele necessita para as suas contas, em nome de Jesus. Te peço pela vida da Cleide e da sua família, guarda eles debaixo das tuas asas, da vida da Fernanda, da sua família, do pastor Luiz, do Denildo, da Suzana, do seu filho, pela vida da Berenice, Senhor, da sua família, da Aline e da Osimira, da vida do Juliano, da Meire, dos seus meninos, guarda eles debaixo da tua mão, da Luciana, da sua família, do Alexandre, da Simone, dos filhos, do pastor Vitor, da pastoração, da Clara, da sua família, da Paula e do Pedro, lá em Portugal eles estão, Senhor. Te peço pela Carol Cosen, pela Joelisa, pela Maris, pela Vânia Lúcia, pela Leninha, Senhor. Guarda tua filha com aqueles ossos que já estão começando a levantar em nome de Jesus. Pela vida do Charles, pela vida da Vanilda, da Crica, da Beth Borba, da Irene, da Cleidiane, da Tássia, da sua filha, da Tassiana Donato, dos seus filhos, da Poliana, doutor Ivânia, sua família, da Josi, da Clarinda, da Clarice, do Renata Carneiro, da Mônica Barra, Senhor, da Aline Milani e suas crianças, da Nayara Paiva e a sua família, da Irivanes dos seus filhos, da Eunice, da Graciele e do Gabriel, da Sandra Manfrinato, da Sandra Nunes, da Roberta, da Patrícia, do Paulo, da Marisa, da Célia Regina, da Susan, da Valéria, da Ana Guiar, da sua mãe, da Ana Dourado, da Laurita, da Edma, da Kélia Brito, da Edna, da Socorro, da Patrícia Faria, da Simone, da Tânia, do seu marido e seu filho, da Adriana Távora. Que a tua mão de poder esteja sobre essas pessoas que pediram oração. Eu te peço, Senhor, guarda o teu povo, guarda aqueles que não pediram também, aqueles que entram nessa live para ouvir a tua palavra, tanto aqui como no YouTube, aonde quer que esteja. Senhor, eu te peço que o Senhor multiplique a despensa dos teus filhos. Multiplica o pão, multiplica o azeite, multiplica o vinho, multiplica, Senhor, a fé. Senhor, nos faz andar em santidade na tua presença. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos por tudo, no nome honrado de teu Filho, Yeshua HaMashiach, que vive para toda a eternidade. Amém e amém. Meus irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Não tenham medo de nada. Presta atenção. Não tenham medo de nada. Leia a Bíblia. Leia Crônicas, 1 Crônicas 20, Batalha de Josafá. Aquela passagem é uma passagem que nos dá fé, nos dá esperança. Leiam ali. Decorem os versículos. Decorem, meus irmãos. Salmo 23, Salmo 91, Salmo 1. Decorem, vocês precisam decorar. Isaías 54, decorem Isaías 54. Amém, Simone? Decorem, vocês precisam decorar a palavra de Deus. Presta atenção, nós precisamos decorar. Os dias que vêm vindo são maus, mas o Senhor estará neles. Aliás, o Senhor já está neles, preparando os dias para nós chegarmos lá. E Ele nos resgatará antes da sua ira. Entendeu? Então esteja atento ao som da trombeta, para você ouvir a trombeta chamar o teu nome, e você ser achado digno
de entrar na vida eterna. Entendeu? Que você possa ser achado digno. Que você possa ficar na glória do Senhor, na esperança, na fé, na perseverança. Em breve estaremos com Cristo. Maranata. Já podemos ouvir os passos de um rei que se aproxima muito rapidamente. Amém e amém. Fiquem na graça do Salvador, em nome de Jesus.